Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Já vimos as orações subordinadas, período composto por subordinação. E eu, do programa Fique em Casa Aprendendo, Cacau Sotero, a sua professora de língua portuguesa, estou aqui para fazermos exercícios desse assunto. Vamos relembrar um pouquinho? Período composto é aquele período formado por uma ou mais orações. Na verdade, período é formado por uma ou mais orações. Composto pode ser por coordenação e subordinação, né? Período composto por coordenação é aquele formado por orações independentes, aquelas que têm estrutura sintática completa, tem o seu sujeito e o seu predicado. Mas o período composto por subordinação, né? Subordinar significa depender, estar subordinado a algo ou alguém. No caso, uma oração subordinada a outra, que nós chamamos de oração principal. Lembraram? Estamos vendo período composto por subordinação, orações substantivas, aquelas que funcionam como sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou aposto da oração principal. Então, vamos aos exercícios. Você vai acompanhar na tela do seu smartphone, do seu computador, na sua TV Educação, canal 10.2. Vamos à primeira questão. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração subordinada, aí está, gente, destacada, né? Mas você observa que eu não destaquei. Então, você primeiro vai ter que descobrir as orações que compõem o período. Lembrando que isso se faz na identificação dos verbos. Então, vamos lá? Os homens sempre se esquecem, é o primeiro verbo, esquecer, e o segundo, somos, verbo ser. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, tá? Qual seria a oração subordinada? Aqui, ó. A partir do que, né? De que somos todos mortais. Então, analise essa oração e veja qual dessas alternativas é a correta. Letra A, substantiva completiva nominal. Letra B, substantiva objetiva direta. Letra C, substantiva predicativa. Letra D, substantiva objetiva direta ou letra E, substantiva subjetiva. Então, nesse caso, eu já ensinei para vocês, a gente não precisa matar a cabeça com a oração subordinada. Você já vê a principal, que é: os homens sempre se esquecem. Tem sujeito a essa oração? Tem. Quem sempre se esquecem? Os homens. Então, os homens corresponde ao sujeito e sempre se esquecem é o predicado. Só que esse predicado não está completo, porque se eu disser para vocês, os homens sempre se esquecem, vocês vão me fazer uma pergunta. Que pergunta? Se esquecem de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto neste predicado. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o que falta na oração principal? O objeto indireto. Então, a oração subordinada de que somos todos mortais é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, letra B. Compliquei? Ainda não é o fim deste vídeo. Segunda questão. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. De novo aí, tem orações destacadas, mas eu não destaquei. Por que eu não destaquei? Eu tirei o destaque dessa questão que eu tirei da PUC. Para você identificar, aproveitar aí, marca. Escreve, transcreve a questão para o seu caderno e marca os verbos. E aí você tem o verbo declarar, né? E no fim, declarou-me,
o verbo declarar. Declarou-me que eu tinha. Olha aí, tinha. Eu tinha. Eu tenho outro verbo aí, o verbo ter. E ainda, esquecesse. Eu tenho um período composto por 3 orações, olha. Declarou-me, alguém declarou a mim, ok? Declarou-me que eu tinha medo. Que eu tinha medo é uma oração subordinada, certo? E ainda, que você me esquecesse, mais uma oração subordinada. Então, eu tenho um período composto por 3 orações. Uma principal, declarou-me, aqui. E no fim declarou-me, e as 2 orações que se seguem são subordinadas, tá? Quais são as orações subordinadas? Acompanhem comigo, ó. Que eu tinha medo, certo? Então, vamos por partes. E no fim declarou-me. O verbo declarar aí está na terceira pessoa do singular. Sujeito oculto, alguém. Declarou. Quem declara, declara alguma coisa a alguém. Então, alguém, que é o sujeito oculto, representado pelo... o verbo está na terceira pessoa, a desinência dele é a terceira pessoa do singular. Então, ele ou ela declarou a mim. Então, declarou o quê? Alguma coisa. A quem? A mim. Tá bem aqui o me, certo? Declarou o quê? Esse alguma coisa declarado, né, está representado pela oração que eu tinha medo. Então, que eu tinha medo é uma oração subordinada, substantiva, com valor de objeto direto. Então, olha aí a questão que tem uma oração com função de objeto direto. Letra A tem objetivo indireta, então já não vou marcar a letra A. Letra B tem substantiva predicativa, certo? Agora, a letra C e a letra D tem como classificação da primeira oração subordinada objetiva direta. Então, já sabem que a resposta está entre a letra C e a letra D. Só que eu tenho uma outra oração subordinada, que é de que você me esquecesse. De que você me esquecesse é uma oração que está complementando quem? Um verbo. Vamos voltar para a subordinada. Declarou-me que eu tinha medo. Medo. Eu tenho medo. Se eu disser para vocês que eu tenho medo, vocês vão me fazer uma pergunta. Medo de quê? Só que medo não é verbo, medo é substantivo. E quando eu complemento o sentido do nome, eu não tenho um objeto, eu tenho um complemento nominal. Resposta certa, letra C. Eu tinha medo. De quê? Então, de que você me esquecesse, complementa o sentido de medo, ok? Assim como eu tenho verbos transitivos, verbos que não têm sentido completo, eu também tenho palavras, tá? Transitivas, aquelas que não têm sentido completo. Medo de alguma coisa, receio de alguma coisa, certo? Ok, mais uma questão? Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Então, aí você precisa destacar os verbos em todas as alternativas. A letra A tem espero que venhas, verbos espero e venhas. Letra B, o aluno que trabalha é bom, aí a gente tem o aluno que trabalha, eu tenho trabalha e é, certo? Meu desejo é, tem o verbo ser aí, e formes, né? É que te formes logo. És tão inteligente como teu pai. Eu só tenho um verbo aí, então eu só tenho uma oração, certo? Ele se morria de ciúmes pelo patrão, ok? Então, eu estou pedindo, a questão está pedindo uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa é aquela oração que vai funcionar como predicativo do sujeito, certo? E o sujeito... esse predicativo é um atributo para esse sujeito. Então, vamos para a oração principal. Letra A, eu tenho espero. Primeira oração, espero. Quem? Eu.
Eu é um sujeito oculto, espero. Esperar não é um verbo de ligação. Então, quando a questão pedir uma oração subordinada predicativa, você tem que se lembrar dos verbos de ligação que devem estar junto com o sujeito na oração principal. Os verbos de ligação são, na maioria das vezes, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. E dependendo do contexto, verbos como andar, viver, virar, funcionam como verbos de ligação, certo? São aqueles verbos que não têm sentido, aliás, não são significativos, não indicam ação, apenas ligam o sujeito a um atributo, como é o caso do verbo viver. Se eu disser que eu vivo em São Luís, esse viver aí é no sentido de residir em São Luís. Agora, se eu disser que eu vivo triste, significa que é um estado permanente de tristeza. Então, viver, nesse caso, só liga o eu ao atributo triste, certo? Assim vale com viver e virar. Letra B, o aluno que trabalha é bom. Então, o aluno é bom. Que trabalha, gente, é uma oração que está funcionando como uma característica. Ela não é substantiva. Por quê? Porque ela não vai ter função de substantivo, ela vai ter função de adjetivo, assunto de aulas futuras. Mas eu já adianto para vocês. Trata-se de oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa, tá bom? Meu desejo é que tu te formes, né? Que te formes. Meu desejo é o sujeito. Olha aqui um verbo de ligação. O verbo de ligação vai ligar o meu desejo ao atributo. Meu desejo é a tua formatura. Aqui, só que eu preciso ter um verbo para ser uma oração. Então, pode ser essa questão, não pode não? Vamos ver as outras. És tão inteligente? Quem? Tu. Tu és inteligente. Como teu pai. Aqui eu só tenho uma oração, certo? Tal qual teu pai, né? Então, é uma comparação aqui. E ele se morria de ciúmes. Também eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Então, você já matou a questão, já sabe qual é a resposta. Resposta certa, letra C. Meu desejo é que te formes. Vamos logo colocando mais uma questão aí na sua tela. As orações subordinadas, substantivas que aparecem nos períodos abaixo, são todas subjetivas, exceto, aí no caso, uma dessas orações expostas aí nas questões, não vai ter a classificação de subjetiva, ou seja, não vai ter valor de sujeito. Letra A tem, decidiu-se que o petróleo subiria de preço. Aí você vai identificar o verbo decidir, que está na terceira pessoa, acompanhada do se, tá bom? Alguma coisa foi decidida, né? Que o petróleo subiria de preço. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito que eu posso classificar como indeterminado. Então, se eu tenho um sujeito indeterminado, a oração subordinada não vai poder ser classificada como subjetiva, certo? É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida, tá? Vez por outra, gente, aí é um adjunto adnominal, ou melhor, um adjunto adverbial, de tempo, né? Vez por outra, quer dizer, uma vez sim, uma vez não, aqui e ali, né? Então, é um adjunto adverbial. Agora, eu digo, é bom, é muito bom. Eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um atributo. Bom, muito bom. Certo? Então, fica ligado. Talvez aí falta, né, na questão um sujeito. Vamos ver as demais. Ignoras quanto custou o meu relógio? Ignoras é o primeiro verbo, custou é o segundo verbo, que está na oração subordinada. Quanto custou o meu relógio? É uma pergunta. Agora, ignoras, o verbo está na segunda pessoa do discurso. Quem ignoras? Tu, sujeito oculto. Então, não pode ser essa questão, essa alternativa. Letra D. Perguntou-se ao diretor. Outra vez aí o se, para indeterminar o sujeito. E a letra E. Convinha a nós que você estivesse presente à reunião. Qual dessas alternativas apresenta
ou melhor, não apresenta uma classificação como subjetiva. Fácil, né? Eu falei aí do tu, né? Muito bem, vamos lá? Quinta questão. Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Nesse período, 3 orações subordinadas? Aí, no caso, você tem que identificar os verbos. Uma oração principal e uma subordinada? Uma oração subordinada reduzida? Uma oração subordinada subjetiva? Uma oração subordinada objetiva indireta? E aí? Resposta, fácil, né? Você identifica os verbos e vai ver que ninguém mais acreditava, é uma oração principal. Ninguém mais acreditava em quê? Que ainda houvesse meios de salvá-lo. Eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, certo? Às vezes você faz aquela confusão, gente, do se. O se pode ser, né, voltando para a questão anterior, vou até voltar aqui o slide. Voltando para a questão anterior, para que fique claro, decidiu-se. Tá? Alguma coisa foi decidida. Eu até usei essa expressão. Alguma coisa foi decidida. Só que esse alguma coisa é que o petróleo subiria de preço. Perguntou-se. Alguma coisa foi perguntada. Então, o se pode ser um índice de indeterminação do sujeito, como eu falei há pouco, mas também pode ser uma partícula apassivadora, tá certo? Então, são esses dois casos aí que o se apresenta junto com o verbo. E aí, nesse caso aqui, quando eu digo tu, eu tenho um sujeito oculto, né? Aqui eu tenho uma oração, ó, é bom, é importante, é necessário. Sempre essas construções vão se apresentar em orações subjetivas, tá bom? Como é o caso também de convinha-nos, tá bom? Agora vamos para mais uma questão, dá tempo. Questão número 6. Olha aí. Nós sabemos que as orações subordinadas são introduzidas pelas conjunções subordinativas. Só que as conjunções subordinativas são duas, o que e o se, certo? Então, nesse caso aqui, a pergunta é, leia aí. A palavra se é conjunção subordinativa integrante, introduzindo a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, eu já estou dando a classificação. Aí, eu quero saber qual das orações seguintes tem essa classificação aí de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Muito fácil. Identifica o verbo na primeira oração, né, na oração principal, e aí você vai saber se ele é um verbo transitivo, direto, transitivo, indireto, verbo de ligação, e assim sucessivamente aí você vai saber a classificação da oração subordinada. Então, letra A. Ele se morria de ciúmes pelo patrão. Então, ele é sujeito, ele morria-se, é no caso assim de se roer de ciúme, não é morrer no sentido de não ter vida, tá? Então, tudo tem uma questão de contexto. E aí, no caso, eu só tenho um verbo, então eu só tenho uma oração. Então, não tem oração subordinada. Letra B. A federação arroga-se o direito de cancelar o jogo, ou seja, ela se dá o direito de cancelar o jogo. O aluno fez-se passar por doutor. Precisa-se de pedreiros. Olha aqui, a gente tem que ficar atento. Primeiro, eu tenho uma pergunta com o se, né? Na letra A, eu tenho o se como um pronome oblíquo, mais uma classificação para uma utilidade do se. Tá? A federação arroga-se também. O aluno fez-se, precisa-se. Agora eu digo, não sei. O que eu não sei? O que você não sabe? Quem não sabe alguma coisa. Eu, sujeito oculto, não sei. O que eu não sei? Se o vizinho está bom. Resposta certa, letra E. Se é uma conjunção integrante que vai introduzir a oração subordinada, o vizinho está bom. Complementa o sentido do verbo saber, porque quem sabe, sabe ou não alguma coisa. Então, hoje nós vimos alguns exercícios sobre as orações subordinadas substantivas. E eu espero que vocês tenham entendido e, principalmente, tenham feito as anotações no caderno e identificado as orações que eu não destaquei propositalmente para que você fique mais e mais inteirado desse assunto tão importante na nossa disciplina. Compliquei?